Abra sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 32. Amém, Márcio? Tá rindo, né, crente? Amém. Todos acharam? Digo amém. Amém. É rapidinho o texto. Olha só. Lembre-se da mulher de Ló. Amém? Todos acharam? Acompanharam? Então vamos todos lerem. Lembre-se da mulher de Ló. Foi fraco. De novo. Lembre-se da mulher de Ló. Amém. Esse é um provérbio. Um provérbio que Jesus Cristo, ele usou para dar um exemplo. E o povo naquela época, Jesus usava muito essa fala, esse provérbio. É igual você quando você fala para alguém, você fala assim, olha, quem não escuta cuidado, escuta depois coitado. Não é isso? Sempre você está dando um alerta. E Jesus estava dando um alerta para os fariseus e para os seus discípulos. E como essa Bíblia hoje ela é revelada a mim, a você, Jesus está dando um alerta para mim e para você. Lembre-se da mulher de Ló. Mas o que nós podemos lembrar da mulher de Ló? O que essa mulher fez de tão sério que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Alguém tem noção disso aí? O que aconteceu com essa mulher de Ló, hein, cara? Poxa, o que ela fez para que Jesus pudesse usar essa frase na questão a vinda do reino de Deus? Esse é o tema do biblicista da NVI. Jesus Cristo estava falando a questão, ele foi questionado pelos fariseus, dizendo quando seria a vinda do reino de Deus. E aí Jesus explica aos fariseus e depois conclui com os seus discípulos. E ele fala assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e os destruíram a todos. Lembre-se da mulher de Ló. E aí Jesus ele fala o seguinte, para mim e para você, que não vai ser diferente nos dias dos gentios, da igreja do século 21. Aquele povo faziam-se em casamento, davam-se em casamento. Hoje é diferente. Daqui a pouco a minha filha está casando. Daqui a pouco o meu filho vai casar. E continua-se as mesmas práticas. Casando-se e dando em casamento. Na época de Noé se dava esse luxo, esse capricho. Na época de Ló também se dava. E houve nessas duas situações históricas, duas catástrofes, duas destruições que acabou, exterminou com uma certa parte da humanidade. Tudo por causa da desobediência humana. Tudo por causa da nossa desobediência e falta de capricho com as coisas de Deus. Amém? Isso aconteceu na época. Ló era sobrinho de Abraão. A história você conhece. Filho do seu irmão Arã.
Lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 27, você vai ler sobre isso. Tendo ficado órfão, Ló ficou órfão. Passou a viver com o avô Tera, que era pai de Abraão. E Tera mudou-se de Ur para Harã e levou consigo Abrão, com a sua esposa e o seu neto Ló. Tera faleceu em Harã e Abrão, que não tinha filho, adotou Ló. E a Bíblia nos dá detalhes sobre a mulher com quem Ló, ela não dá detalhe, desculpa, da mulher com quem Ló se casou. Será sua parenta ou será a mulher que vivia naquela cidade de Sodoma e Gomorra? Quem sabe? A Bíblia ela não te dá um esclarecimento dessa questão. Mas lembrai-vos da mulher de Ló é uma palavra-chave, porque essa mulher ela olha para trás. Deus fala para Ló, Ló, os anjos do Senhor falam para Ló, Ló, saia ao amanhecer, porque a cidade Sodoma e Gomorra ela vai ser destruída. E Ló pega a sua esposa, pega as suas filhas e parte daquela cidade. E ele fala assim, olha, não pare nas campinas e nem olhe para trás. Ou seja, Ló, não se apegue o que ficou para trás. Só que aquela mulher, infelizmente, ela criou alguns laços. Não é verdade? Cidade grande faz a gente criar alguns laços. Cidade de pedra, como diz uma novela antiga, né? Selva de pedra. Meu Deus, como eu sou velho. Selva de pedra. Então, essa cidade maravilhosa, ela atrai muitas pessoas. E tendo em vista que a Bíblia não fala que ela saiu junto com Abrão e nem Ló da sua cidade de Ur dos Caldeus, acredito eu que ela era dessa cidade e é por isso que ela olha para trás. Eu queria mostrar a você, antes de eu entrar na aplicação, a foto, uma figura, a figura da família de Ló. Tem aí, braço? Ah, aqui, ó. A figura de Ló fugindo da cidade de Sodoma e Gomorra. E não deu nem para ele perceber aqui nessa foto que alguém ficou para trás. Alguém fica para trás. Essa é a grande preocupação do próprio Jesus Cristo, quando ele fala assim, ó, lembre-se da mulher de Ló. A preocupação de Jesus Cristo, e é a preocupação universal, é que toda a igreja do Senhor não olhe para trás. Aquele que começa uma boa obra, continue nessa boa obra. Aquele que coloca a mão no arado, ele não olhe para trás, não abandone o arado, não abandone o trabalho da igreja, não abandone o seu ministério. Aquele que deu início à boa obra, não se aliancie com as coisas desse mundo. Percebe-se que quando ela olha para trás, ela paralisa uma família. Uma família para de crescer. Uma família é destruturada. Uma família é arrebentada. Porque o homem da casa acaba de perder a sua companheira. Então, meu irmão, não olhe para trás no seu casamento, na sua vida ministerial, no seu trabalho. Você, filha e filho, não olhe para trás, olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para o conselho dos seus pais. Olhe a mulher pelo ensinamento do seu marido. Marido, olhe pelo conselho da sua mulher. Não olhe para trás, porque essa é a vontade de Satanás. Ali você vê que ela olha para trás, e quando a gente olha para trás, tudo fica para trás. O seu ministério, a sua família, a sua riqueza,
Mas Ló sai com a mão na frente e a outra atrás. Mas a mulher que estava aliançada com a luxúria da cidade, com as riquezas da cidade, com um bate-papo, porque diz a Escritura que Ló era um homem rico, Ló era um homem bem-sucedido. Então aquela mulher, aquela esposa, também era bem-sucedida. Mas ela olhou para as campinas e contemplou logo quem? O deserto, a dificuldade, a sede, o calor. Meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Será que você está destruindo mesmo essa cidade, Senhor? Uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem água fresca, uma cidade que tem poço, uma cidade que se casa, uma cidade que se dá em casamento, uma cidade onde eu posso comprar, posso vender, posso negociar, posso fazer todas as coisas. E o Senhor quer que eu acompanhe o meu marido para as campinas, além das campinas, que vem o deserto. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Quando essa mulher olha para trás, ela perde a vida. Ela perde automaticamente a família. Não só Ló, não somente Ló perde a sua família, mas ela também perde a sua família. Porque ela perde a sua vida e a razão de viver. Hoje nós temos uma prática como motorista. Quem é motorista aqui? Levante a mão. Vai, cadê? Os motoristas da CCNV, aleluia. Hoje, como motorista, nós olhamos para trás, mas nós não olhamos para trás, jogando o braço no banco. Quando a gente começa a dirigir, a gente cria mau costume, né? Olha, quando tu chega na autoescola, a primeira coisa que você faz, joga o braço para trás, o que o professor fala? Tá cheio de mau costume. Vai fazer mais 25 aulas. E cada aula, meu filho, deve ser 100 e tal, né? Eu não lembro mais, porque faz tanto tempo que eu aprendi. Mas quando você vai fazer prova para o corpo de bombeiro, igual eu fiz, e aí você vai fazer aula para a direção, e aí quando o instrutor pede você, dá uma ré, e aí você tem que olhar para trás para dar uma ré. Amém ou não amém? Ou você sai dando a ré assim, a torta direita? Não pode. Então você mata um casalzinho, coitadinho que está lá atrás, vir de trazer a vida, você é um matador de vida. E aí, quando o camarada ele manda a gente dar uma ré, a gente olha pelo retrovisor. Cadê o retrovisor? Vamos lá, mostra aqui para mim. Não, esse é o menino, o retrovisor. O bombeiro, ele olha para você, o instrutor, e fala, você já é carrancudo de nascença? Ele fala assim, dá uma ré aí, cara. Aí você dá uma ré e joga um mãozão para trás. Quando você joga que vira o rosto, ele bota no papel, está reprovado. Quem olha para trás fica reprovado. Quem olha para trás não cresce. Quem olha para trás, ele quer lembrar do seu passado. E algumas lembranças do passado não é legal. Você quer ver um negócio? Quando eu começo a lembrar do meu passado para a Renata, ela põe logo o tamanco para me bater. Quando eu falo das noivas que eu tive uma noiva, ela olha só, vamos mudar de papo. Quando eu falo da minha namorada que eu tinha lá em Santa Cruz, olha Anderson, entendeu? Então quando a gente olha para trás, a gente só lembra de coisa que não é legal. Olha para trás do teu casamento, você vai falar assim, poxa, o melhor momento que eu estou vivendo é com essa garota linda. Esse é o melhor momento da minha vida, por que eu vou olhar para trás? Mas tem homem que olha para trás na hora da confusão e fala assim, por que eu não casei com aquela ruiva? Por que eu não casei com aquela loura? Meu irmão, não olhe para trás. Olhe para o alvo que é Jesus com essa patroa linda que você tem. Quando o cara olha para trás, ele só fica pensando aquilo que deixou saudade a ele, que faz bem a sua carne, não é verdade? Faz bem a carne dele. É a mesma coisa as meninas. Meninas, não olhe para trás. Olhe para frente. Porque você tem um exemplo da mulher de Ló. Então hoje, quando a gente vai dirigir, a gente está atento sempre na lateral, direita ou esquerda, e com o retrovisor no fundo, no salão, a gente pode enxergar a traseira do carro. Então, a pista que ficou para trás. Só assim que você pode olhar para trás. Mas, fora isso, você não pode olhar. Você imagina só você pilotando uma moto igual eu gosto, e olhando para trás e pilotando. Eu vou quebrar a cara. É isso que acontece
quando você tem o teu ministério e você olha para trás, você quebra a cara. Você fica frio. E Jesus fala para você, aquele que lançou a mão no arado, se voltar a olhar para trás, esse não irá entrar no reino dos céus. Não irá entrar. Ah, pastor, entrar no reino dos céus é somente aceitar Jesus. Isso está errado. Negativo, filho. Negativo, senão você vai entrar numa teologia de salvo, uma vez salvo e salvo para sempre. Filho, isso aí não é a teologia que você deve seguir. Quando você entra nos caminhos do Senhor, você tem que olhar para trás, mas olhar as maravilhas, mas olhar com a visão do Espírito Santo de Deus. O seu retrovisor hoje, que para nós é um acessório que o carro tem, para nós é um instrumento que o carro tem, mas para a nossa vida espiritual como cristão, nós temos esse retrovisor como um Deus chamado Espírito Santo. Ah, quando eu olho para trás, o Espírito Santo puxa a minha orelha e fala assim, ficou para trás aquilo que não te pertence mais. Olha só a maravilha de montanha. Imagine você olhando para trás para ver essa montanha o tempo todo. Você vai descer a ribanceira e vai perder toda a sua família. É assim que o mundo faz. Essa beleza de montanha, a beleza que existe aí no mundo aí fora, o que o mundo nos oferece, os manjares deste mundo. Meu irmão, eu fico para morrer quando o camarada fala assim, ah, para Jesus está bom. Ah, se é para Jesus está bom. Já viu esse ditado? Ah, mas se é para Jesus está bom. Engraçado que o diabo não trabalha assim. O diabo ele trabalha com as melhores condições para tirar você do caminho de Jesus. Mas algumas vezes nós nos colocamos na posição de servo de Deus e adorador de Deus, e a gente fala assim, olha, eu ir para o culto da noite e chegar 20 minutos atrasado, tá bom. Já que Jesus entende. Ah, Jesus é nobre. Jesus é compreensivo. Ah, Jesus é show. Jesus é maravilhoso. Jesus vai entender por que eu cheguei atrasado. Jesus está entendendo que você está chegando atrasado. É porque Ele sabe que você ainda não tem compromisso com o horário. Mas as coisas do mundo, a gente sempre tem um atrativo a mais, porque Satanás ele capricha. Satanás, para parar um homem de Deus, ele não coloca uma baranga na frente dele. Satanás, para ele parar um profeta desse como Malafaia, um homem desse que está aí, ele tenta investir pesado. Satanás, para tentar te parar, meu filho, ele não vai trazer qualquer coisinha, um fusquinha, para tentar te comprar. Ele vai tentar trazer um baita de um carrão, um baita de uma mulher, para tentar destruir teu casamento. Satanás, para tentar tirar você, ou fazer você olhar para trás, do dia do culto da sua igreja, ele programa para você uma festa que arrebenta. Uma festa de sábado, porque ele sabe que domingo você vai ter que levantar cedo. Então você tem que fazer o seguinte, eu vou à festa até 10 horas da noite. Depois disso eu vou para minha casa, porque eu sei que eu tenho um culto para adorar o Senhor na parte da manhã. Amém ou não amém? Agora a gente quer ficar na festa até 1 hora da manhã, 2 horas. Aí deixa o culto do Senhor, mas o Senhor entende. Olha só, quando a gente fala, o Senhor entende. O Senhor entende. Você está olhando para trás. Mas quando você sai de uma festa, que ela vai até meia-noite, você fala assim, ó, eu vou até às 10h30. Você está olhando para frente, porque você está vendo o amanhã. Você está vendo o culto do Senhor amanhã. Você está vendo a adoração do Senhor no outro dia. Você quando acorda, meio-dia, 1 hora da tarde, você percebe que você deixou mole lá atrás. Porque você dormiu 1 hora, 3 horas da manhã, acessando o Facebook, vendo a internet. Aí você acorda que hora? Meio-dia, 1 hora da tarde. Isso não vai fazer bem para você. Isso não vai te fazer bem.
nem para cultuar o seu Deus, nem para a sua vida, do seu trabalho, nem para o seu rendimento, e nem para exemplo, para dar o exemplo aos seus filhos e aos meus filhos. A gente não vai ter esses exemplos. Olhando para trás, perdi. Olhando para trás, nós só conseguimos o quê? Algumas saudades amargas, algumas saudades que não traz nenhum fruto para o nosso espírito. Mas quando você olha para Jesus, você vê que Jesus Cristo é o seu Redentor e o nosso Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. Quão difícil é seguir Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 57, é o tema. Como é difícil seguir a Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre está com aquele desejo de olhar para trás. Ah, eu não aguento. Não aguento ver, trabalhar, eu não aguento caminhar. Eu quero outra coisa, eu quero me acomodar, eu quero me aliançar a alguma coisa. Mas porque o Evangelho, ele não é algo fácil. O Evangelho é algo difícil. E ele só é conquistado com força, com batalhas, em guerras. Senão você não consegue prosseguir. 57. Andavam pelo caminho um homem e lhe disse... Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Olha a resposta do homem. Não tem onde repousar a cabeça. E o outro disse: siga-me. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os seus mortos sepultem o seu próprio mortos. Você, porém, vá e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Eu quero ser apto. A CCNV tem que ser apta para entrar no reino de Deus. O reino de Deus está aqui, ele é invisível. Jesus está aqui, ele é o próprio reino. Jesus está no nosso meio. Certa vez, versículo 17 e 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava entre ele, e Jesus está entre nós. Amém? A vida de Ló e da família e seu apego por Sodoma era algo extraordinário, porque Ló era um homem rico, a filha de Ló vivia tranquilamente naquela cidade. Então cria-se um vínculo, cria-se uma intimidade com aquela nação. Criou-se intimidade, porque afinal de contas elas nasceram ali. Quando Ló ele sai com seus pastores, ele sai solteirão. Ele sai sem nenhum filho. E ele acha Sodoma nas campinas, nas planícies. Ele vê que aquela cidade é uma cidade boa, é uma cidade maravilhosa. Tudo aconteceu por conta desse incidente. Tudo aconteceu por conta daquele homem que escolheu a pior parte. Ló ele poderia ter se colocado na posição de servo de Abrão.
Ele poderia ter se colocado na posição de filho dotado de Abrão. Mas não, ele se colocou tete a tete com Abrão. Um homem que tinha a promessa de Deus. Se ele soubesse o seu lugar, se ele soubesse a sua condição, de quem ele era, talvez isso não teria acontecido na vida dele. Ele não teria perdido a sua esposa e não seria marcado. Você sabe que na história, as filhas de Ló, quando viu que ele perde a sua esposa, e na cabeça dela, pensa que todos os homens teriam morrido, elas fazem uma vinha, e ali uma delas embebeda o pai, e ali, em vez de ele possuí-las, ela que possui o pai. Olha só que confusão que deu na família de Ló. Por causa da desobediência. A palavra é a desobediência. Não reconheceu Abrão como seu líder. E aí ele acabou escolhendo o melhor daquela terra. Terra que existia pecado. Terra que existia laço de morte. Algumas vezes Ló, a Bíblia diz que ele ficava sentado à porta da cidade. Sentado à porta da cidade. Algumas vezes nós ficamos tão acomodados, nós sentamos à porta da cidade, do nosso bairro, para ver o entardecer, para ver o amanhecer, e nós nos esquecemos do mundo espiritual. A verdade é que a Bíblia não relata que ele estava orando quando o anjo os visitou. Mas a Bíblia diz que ele estava sentado à porta da cidade. E aí o anjo esteve com ele. Por que o anjo apareceu? Por que o anjo foi alertá-lo? Porque o seu tio Ló pediu ao Senhor: Senhor, tem o meu sobrinho Ló naquela cidade. E o Senhor é um Deus fiel, é um Deus amoroso, e foi lá e enviou os seus anjos. Falou: Ló, vá embora, você e os demais, porque essa terra vai ser destruída. Hoje não é diferente. Essa terra vai ser destruída. Vai haver o terceiro período de destruição. Vai haver uma grande catástrofe. E nós precisamos cuidarmos para que nós não venhamos cair. Foi a palavra que eu dei um tempo atrás. Cuide-se para que não caia. Amém? Agora cuide-se para que você não olhe para trás e perca o seu ministério. Perca a sua salvação. Tome muito cuidado. Satanás, ele tem um anzol. E ele joga esse anzol. Quando pega na boca do peixe, ele puxa com força. E a cabeça da gente acaba voltando para trás. Para enxergar as coisas que ficaram para trás. Se eu pegar o microfone e passar na boca, passar em cada pessoa, levar até a boca de cada pessoa, você vai ter uma história triste para contar. Mas é necessário que você fique alicerçado em Cristo Jesus, igreja. Eu preciso controlar e perceber o que eu estou vendo. O que você está focando a sua visão. O que você está focando a sua vista. O que é de importante nessa visão que você está vendo? O que essa visão pode fazer no seu mundo espiritual? Ela vai te fazer bem? Ela vai te trazer a salvação? Ela vai te trazer a alegria, a paz? Meu irmão, se ela não for te trazer nada disso, dispense essa visão. Faça como Ló. Errou no início, mas no final olhou para frente com a sua esposa. Olhe para Jesus. Olhe para o reino de Deus. Se o Senhor Jesus te mandar você pregar a palavra de Deus, não dê a resposta a Ele: Senhor, primeiro eu tenho que fazer o almoço, para depois eu ir pregar o Evangelho. Se o Senhor mandar você ir visitar uma irmã que está enferma, Senhor, primeiro eu tenho que botar o meu filho na escola, para depois eu visitar essa pessoa. Meu irmão, não vire o seu rosto. Não
tire a sua mão do arado. Se o Senhor te deu, faça cumprir aquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor te chamou para ser profeta, se o Senhor te chamou para ser levita, se o Senhor te chamou para ser cristão, seja um cristão debaixo dos princípios de Jesus Cristo. Não sejamos pessoas religiosas, não sejamos pessoas fanáticas, mas sejamos pessoas leitoras da palavra de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele fala, Paulo ele escreve a esse povo, ele fala assim: vocês que creram na minha palavra, no meu evangelho, e aceitaram, hoje vocês são selados em Cristo Jesus. Vocês que aceitaram a palavra de Jesus Cristo, Paulo diz assim: hoje vocês são selados em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus. Dentro de você existe um selo. Dentro de você existe uma marca. Dentro de você existe uma promessa. Você quer ver um povo tão orgulhoso? Um povo que mesmo vivendo aqui no Brasil, eles tiram uma certa onda com a nossa cara. Você vê um judeu falando, ele fala assim: eu fui circuncidado. Isso para ele tem uma grande importância. E é na carne que ele é circuncidado. E é uma lei antiga. Nós vivemos hoje na nova aliança que é Jesus de Nazaré. Ah, meu irmão, não dá para a gente ver pelos olhos da carne aquilo que o Senhor selou dentro de nós, mas basta você crer que você é um selado em Cristo Jesus. Basta você acreditar que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Basta você crer que em nome de Jesus os demônios terão que bater em retirada quando um selado desse aí abre a boca e expulsa ele no nome de Jesus. Satanás quer que a gente olhe para trás, para que a gente não acredite mais nos milagres. Satanás quer que a gente olhe para trás e que a gente não acredite mais em uns nos outros, que não existe mais relacionamento. Mas isso é mentira do diabo. Isso é mentira daquele porco imundo. Você tem que olhar para Jesus, porque você vai ver os milagres que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai fazer na sua vida espiritual. Pastor, eu tenho tudo, eu tenho um bom emprego, eu não passo falta de nada. Aquele homem, ele não passava falta de nada, era rico. Aquele homem tinha uma vida maravilhosa. Você percebe que os homens daquela cidade respeitavam aquele homem. Que ele fala assim: quando os anjos chegam à cidade, e os homens adúlteros, os homens podres, e tenta tomar posse dos anjos, abusar dos anjos, Ló lhe grita: ups, as minhas filhas, que elas são virgens. Eles viviam naquela cidade adúltera, viviam naquela cidade podre, mas as filhas de Ló eram meninas comprometidas, eram noivas. Temos essa oportunidade, temos essa capacidade de vivermos numa cidade cheia de pecados, cheia de oportunidade, cheia de coisas malignas, e de nós sermos puros, de nós sermos pessoas diferentes, pessoas que podem trazer um ensinamento para aquelas pessoas que já estão perdidas. Ló tinha esse referencial, porque Ló foi criado com seu tio, e o seu tio era temente a Deus. E Ló tinha uma família para cuidar. Você também tem uma família para cuidar. Cuide da sua família. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Não olhe para trás. Não olhe pensando que você vai arrumar uma novinha. Não olhe para trás que vai pegar uma novinha. Meu irmão, honra essa mulher, honra esse homem, que é do tempo da sua juventude.
Honre esse seu namorado, sua namorada. Não olhe para trás. Procure as vontades do Senhor para você que pensar em namorar. Procure a vontade do Senhor para você dialogar com a sua esposa. Procure o que o Senhor te dê uma orientação. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo largar? Eu devo parar o meu ministério? Eu devo deixar de ir à igreja? Eu devo, Senhor, parar de marchar? Eu tenho um testemunho, meu irmão, que pessoas deixaram o caminho do Senhor e olharam para trás e foram tocar corimbas. Porque os mistérios do Senhor, Ele é invisível, amém? É invisível, meu irmão. Mas lá fora, lá num terreiro, o camarada vê algo assim, se manifestando. Porque é o próprio Satanás querendo se apresentar e impressionar. Deus não tem. Você tem que se impressionar é com a palavra de Deus. Deus não vai tacar fogo aqui para assar arder na tua vida, porque Ele sabe que o que tem que te impressionar, o que tem que arder no seu peito, no seu coração, é a palavra de Deus. É isso aqui, ó. É isso aqui que tem que fazer a diferença na sua vida. Quando você não crê nisso aqui, você vai procurar outros caminhos. E aí é onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando o homem olha para trás, a Bíblia diz que ele é como uma porca. Depois de lavada, volta ao lamaçal. A Bíblia diz também que quando o homem volta atrás, é comparado como um cachorro, como um cão, que acaba de vomitar e depois come o seu próprio vomito. É a Bíblia quem diz. E nós temos que fazer o seguinte: viver olhando para Jesus. Senhor, não estou vendo nada acontecer. Você que pensa, Jesus está nesse negócio. Senhor, está tudo difícil lá em casa. Tudo tem um propósito. Tu quer ver você sofrer retaliações? Não é porque Deus puxa um cabo de força com Satanás, não. Isso aconteceu comigo esses dias. Orando, buscando, indo para monte, coisa e tal. Não pensa que o diabo vai ficar parado, olhando você fazer todas essas coisas, sem mexer com você. Ele vai tentar aprontar alguma palhaçada para mostrar a você que ele não está gostando do que você está fazendo. Aí você fala assim: glorificado seja o nome do Senhor, porque eu não estou olhando para trás. Eu estou buscando a presença do Deus Altíssimo. Retaliações vai existir na sua vida. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus às vezes te coloca num deserto, tira você da zona de conforto. Mas devemos romper os laços que prendem os nossos calcanhares, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Precisamos, gente, de ter esse tato. Precisamos de ter esse toque. Senhor, eu preciso andar segundo o seu querer. A mulher de Ló foi desobediente. A mulher tem que respeitar o marido. Se ele falou que ouviu do anjo que não era para ter olhado para trás, ela olhou, ela pagou com a sua vida. Nós temos que ser obedientes. Eu tenho que ser obediente. Eu preciso ser obediente. Eu preciso estar atento à voz do Senhor. Eu fico muito triste quando eu lanço um trabalho, uma proposta aqui na igreja, e eu escuto uma pessoa ou duas falar: qual é o propósito disso? Qual é a finalidade disso? Meu irmão, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu botei no meu coração da igreja subir ao monte,
Se não der para você ir, amém, mas não fique perguntando qual é o propósito, por que disso. Meu irmão, eu sou orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tiro onda mesmo, porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, por que os espias? Por que oração de madrugada? Uma vez eu fui parado ali, na época eu não era pastor. Por que a oração dos espias? Qual é o propósito para... mas se eu chamasse para a gente queimar uma carne em tal lugar, ninguém vai dizer o propósito da carne. Nem quer saber se é friboi, não quer saber de nada. Mas quando o crente aqui, ele fala assim, vamos fazer qual é o propósito? Quando Abraão, ele fala assim, olha, Ló, você escolhe, para a direita ou para a esquerda, onde você quiser, se você escolher a direita, eu vou para a direita, se você escolher a esquerda, eu vou para a esquerda. Ló nem perguntou qual era o propósito. Estava Abraão para ele. Se o Abraão fala assim, eu vou para as Campinas, Ló. Eu estou conjecturando como todo pregador faz. Mas qual é o propósito? Por que eu vou para o deserto se eu vai para as Campinas? O propósito é quer matar minhas ovelhas, né, Abraão? Pô, tem maior ajuda, hein, cara? Poxa, mas não. Foi o contrário, por isso que não existiu propósito algum. Tudo aquilo que é bom para a nossa carne, a gente não pergunta qual é o propósito. Mas quando é para a gente matar a nossa carne, a gente pergunta qual é o propósito. O que você vai fazer? Como o ministro de louvor falou, aqui na igreja não tem nada para você, para te oferecer. Ainda mais uma pregação dessa aqui, chamando a responsabilidade de olhar para o alto. Mas você tem alguma coisa para dar, que é a sua adoração, o seu louvor. E quando você olha para trás, meu filho, isso tudo perde o brilho, isso tudo perde o seu efeito, isso tudo perde o seu poder. A mulher de Ló amou mais Sodoma do que a palavra de Deus. Isso acontece? Isso acontece muito, muito nas igrejas modernas. Amar mais a Sodoma do que a palavra de Deus. Estou mentindo? Não, né? Não estou mentindo. Se você perceber o tamanho, a quantidade de pessoas que está faltando aqui nessa noite, e a quantidade de membresia que nós temos, e a quantidade de igreja que nós temos 3 igrejas. Nós temos a igreja de quinta-feira, a igreja de domingo de manhã e a igreja de domingo à noite. Nós temos que dar mais valor à palavra de Deus do que Sodoma, igreja. Sodoma, algumas vezes, é o programa de televisão que você fala que não vai perder. Sodoma pode ser aquele teu time do coração. Tu quer ver acabar com a alegria do pastor de igreja? É saber que o Mengão vai jogar com o Vascão. No domingo. Que horas? Às 17? Papai, o pastor passa mal. E agora com essa modernidade, agora não, né? Com essa modernidade do shopping center, onde acumula aquele montão de gente, todo mundo junto, pessoal, todo mundo junto, gordinho, fofinho, magrinho, todo mundo gastando, né, Carlão? Ô, cabra ruim. Gastando, e alegria, oh meu Deus do céu. Quando deu a hora, não vou porque eu estou cansado. Olhou para trás. Olhou para trás, Carlão. Olhou para trás. Eu vou dar aqui uma dica aqui para o pessoal. Dorme cedo, varão. Dorme cedo no dia de sábado. Dorme às 10 horas, às 22 horas. Dorme cedo, para depois você não chegar para mim e falar assim, pastor, acordei cansado, não deu para eu vir. Aí eu vou falar assim para você também, crente ruim. Você passou um tempão no Facebook a madrugada toda. Você passou um tempão no telefone falando, gastando ainda. Vai dormir, rapaz. Vai descansar.
A Juju agora tem uma ordem lá em casa. É mole? Ditadura. 8 horas todo mundo na cama, menos a dona Renata. Mas 8 horas tem que estar todo mundo na cama, porque de manhã para levantar a Juliana tem que chamar o guindaste, meu irmão. Tem que chamar o muque. E ali ia tocar a manivela do muque para arrancar da cama. E geralmente vai o colchãozinho. Então se você não aplicar alguma estratégia na sua vida espiritual, ou até na sua vida secular, fica difícil você cumprir algumas coisas. E principalmente das coisas do Senhor. A mulher de Ló amou mais Sodoma do que a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus e esquecer Sodoma. O Senhor Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. É tremendo isso, é tremendo. É apto para o reino de Deus. É apto para trabalhar ou é apto para morar no reino de Deus. Lucas capítulo 9, depois você lê, versículo 62. O homem, para ser apto, ele tem que ter aptidão na coisa. Ele tem que estar pronto, tem que estar com aquela velocidade. Estou pronto, vou fazer para o reino de Deus. É para quem? É para o reino de Deus. Mas você não ganha nada. Eu sou missionário, eu estou aqui para trabalhar para o reino de Deus. O homem tem que ser capaz, se capacitar cada vez mais, crescer cada vez mais. Eu já falei para você que tem pessoas que falam assim: já que é para Jesus, está bom. Tu vê muito isso. Vamos ouvir a irmã fulana de tal. Ah, qual a irmã? Aquela lá atrás. Às vezes a irmã não leu a palavra, não fez nada. Aí olha aqui na frente, chega aqui na frente e fala: irmão, é que Jesus... Ah, mas já que é para Deus, está bom. Não, não é assim. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus nós temos que dar o melhor. Nós temos que estudar e dar o melhor. Eu quero concluir com você o seguinte. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, você pode abrir? Está assim escrito: Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Deus está dando mais um aviso para a igreja do século 21. Mais um aviso para que o homem não venha sofrer com aquele grande dia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Amém? Para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém será arrebatado se não for humilde. Por isso você tem que guardar a sua coroa. Guarda a tua coroa. Guarde a coroa da vida, para que Satanás não venha roubar. Mas como é que eu perco essa coroa, pastor? Olhando para trás, prestando atenção em Sodoma e Gomorra, prestando atenção nas coisas desse mundo, se envolvendo, criando um laço, criando um vínculo. Aí sim você perde a sua coroa da vida. Ninguém será arrebatado se não for humilde. Pode ser o melhor biblicista do século 21. Pode ser o maior pregador. Pode ser o maior congressista. Pode ser o maior pregador itinerante. Se não for um homem humilde, ele não entrará no reino dos céus. Ele vai servir de alavanca. Ele vai servir de ponte. Ele vai servir de outras coisas. Mas como salvo, ele não vai entrar no reino de Deus. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Humildade é você ser nobre. Humildade é saber falar com as pessoas. Humildade é saber ouvir as pessoas. Humildade é saber ouvir uma crítica, entender aquela crítica e falar assim: olha, ore por mim.
Eu, quando assumi essa CNV como pastor presidente, eu recebi algumas visitas. E algumas delas me confrontaram. Eu pedi à pessoa, olha assim, eu como pastor presidente, eu poderia falar assim, amém, 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 amém. O que você quer? Tchau, então tchau. Não, nós temos que ser humildes, porque ali é vidas, são vidas, e a responsabilidade foi dada a mim, e o meu julgamento será diferente de vocês. Lá em Tiago diz isso, o meu julgamento é diferente do de vocês. O julgamento do Tonhão vai ser diferente do seu. O julgamento de Gilmar é diferente. Não penso que nós somos iguais, que nós não somos iguais. Na questão de julgamento, eu não sou igual a você. Aquele que é muito dado, muito será cobrado. Então eu poderia muito bem, percebendo uma pessoa que eu sou, e falar assim, então tchau. Vai com Deus, né? Mas não, a humildade já está no sangue do cara. Tem que estar na mente do cara. E quando a pessoa fala assim, olha, se até o dia tal, se a gente perceber que a sua postura é igual, ou você vai ser guiado, eu vou embora da igreja. E qual foi a resposta do pastor? Foi tchau? Não está satisfeita, mete pé? Não. Obrigado pela chance, irmã. Obrigado pela oportunidade que a senhora está me dando. Obrigado. Sem humildade a gente não vai entrar no reino dos céus. Eu posso ser o maior pregador, com uma eloquência tremenda. Eu posso ter várias faculdades, mas se eu não for humilde, meu irmão, eu sou presunçoso. Eu sendo presunçoso, eu vou humilhar o meu próximo. Aí eu vou me enquadrar, sabe aonde? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sem humildade, eu não vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou pisar no meu próximo. Isso vai me excluir do reino de Deus. Eu quero concluir novamente dizendo o seguinte: ninguém será arrebatado se não formos obedientes. Se eu não for obediente a Deus, eu não serei arrebatado. Tem algum arrebatado aqui? Dê um glória a Deus. Nós somos arrebatados porque nós somos ovelha do aprisco do Senhor. E nós somos obedientes. Amém? Ninguém será arrebatado se não for fiel. Ou seja, você tem que ter a tua esperança no Senhor. Você tem que olhar para o Senhor. Você tem que parar de ficar. Uma hora você olha para o Senhor, outra hora você olha para trás. Ah, mas já foram 2013 anos atrás, Jesus até agora não apareceu. Poxa, meu avô falava na vinda de Jesus e agora ninguém... Olha, só os arrebatados vão crer nisso. E para você ser arrebatado, você tem que ser um cara fiel, uma mulher fiel, um homem fiel. Para você ser uma pessoa arrebatada, você tem que ser uma pessoa honesta. Pensou lá no céu entrar um Judas? Vai querer vender a glória de Deus, não vai não? Por algumas moedas. Você vê que Judas olhou para trás, tinha um ministério lindo. Aí chamam Matias para entrar no lugar de Judas. Nós não podemos olhar para trás por nada nesse mundo. Nem por moedas, nem por bens, nem por nada, nem por nenhum princípio aí do mundo. Você tem que olhar para Jesus com honestidade. Ah, pastor, eu sou honesto ao Senhor. Amém? Como o pastor Arthur. Foi Arthur que pregou aqui, Márcio? Você ama a Deus? Isso é ser honesto. E amar a Deus em todas as áreas da sua vida. Ser honesto. Amar o Senhor na bonança, amar o Senhor na dificuldade, amar o Senhor na alegria e na tristeza. Amar o Senhor porque Ele é o noivo.
é o noivo da igreja. Ninguém será arrebatado se não for verdadeiro crente. Eita, vou falar verdadeiro cristão. Como o Márcio falou hoje de manhã, tá na moda, né? Foi isso mesmo, Márcio? Tá na moda ser crente. Tem gente aí que tá posando até pelada, né? A Playboy. Oi, a Playboy. Oi, Playboy, hein? Tá de parabéns o pastor dela, não tá? Pastor, deve ter orientado muito bem essa jovem. Temos que ser um cristão verdadeiro. Ela olhou para trás. E outras propostas virão. Você pensa que você é feio? Você não é feio não, filho. A oportunidade virão para tirar aquilo que é lindo de dentro de você, que é a sua salvação. E veio essa oportunidade para essa pessoa. Sermos crente verdadeiro. Não colocarmos a fé em Cristo como prioridade, não colocar a fé em Cristo como prioridade em sua vida. Aí você é um arrebatado. Complicou aqui, Jesus. Nós devemos colocar a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador de nossas vidas. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, diz uma verdade maravilhosa. Jesus vem em breve. Esse tema é um tema muito difícil, porque passou-se gerações e mais gerações, morreu-se pessoas, e alguns velha guarda dizem, mas Jesus não veio. Mas você que morreu, a pessoa que morreu, ela foi até Jesus. O troço é tão sério que até quem nunca morreu está morrendo. Para você ver como é que o troço é sério. O troço é sério, você não entendeu não? Até quem nunca morreu está morrendo. Então você tem que entender isso. Que se você não vir a glória de Deus, você vai até Ele. Porque essa é a chamada. Do pó viemos, do pó retornaremos. E temos que valorizar isso. Você vê um coroa de 80 anos, não dá noninho, né? Mas está cheio de dor, tadinho. Cheio de reumatismo, cheio disso, cheio daquilo, porque a Bíblia fala. O nosso tempo aqui, ele é suprimido. Ele é curto. Nós temos que estar sempre observando que Jesus, a qualquer momento, Ele está às portas para levar a igreja dele. E nós precisamos de alguns requisitos para sermos arrebatados. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Jesus está dizendo que Ele está vindo. E você e eu somos felizes, porque nós guardamos a palavra. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seu irmão, os profetas, seu irmão e os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Quer dizer, nós somos como eles. Somos como os profetas e somos como os anjos. Porque nós guardamos a palavra deste livro. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Vamos ficar de pé? Versículo 12. Para aqueles que subirem ou morrer em Cristo Jesus hoje ou amanhã, existe uma recompensa para nós. Para você que não olhou para trás. Para você que andou numa corda bamba, mas não caiu. Você cuidou para que não caia. Para que não caísse, desculpa. Versículo 12 do capítulo 22.
diz mais uma vez: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Ou se a recompensa que é para mim e para você está com Jesus. Não está com Sodoma e Gomorra. Está com o Senhor. E eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. O que você tem feito? Você vai subir, porque você não olhou para trás. Mas vai ser distribuído a mim e a você de acordo com o que você fez. Você pregou o Evangelho? Então vai ser dado a você de acordo com aquilo que você fez. Ah, pastor, eu estou com meus 60 anos, eu estou vindo para a igreja hoje. Amém. Você vai ser bem-vindo no reino dos céus, mas vai ser dado a você de acordo com aquilo que você viveu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes. Amém? Vamos lavar as vestes. Você é feliz porque você está lavando as suas vestes. Nós precisamos lavar nossas vestes. Precisamos. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Ah, Deus não quer ninguém sujinho lá. Deus não quer ninguém manchado, um barro de Sodoma e Gomorra. Deus não quer ninguém malhados, com o entretenimento de Sodoma e Gomorra. Mas Ele manda nós lavarmos a nossa veste, porque nós teremos direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Você é convidado. Você vai ser convidado. Vinde bendito do meu Pai. Nós somos convidados para entrar pela porta. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta são os convidados, são os filhos. Somos filhos do Rei da Glória. Farão ficar fora ficarão os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Esses ficarão de fora. Eu não estou julgando ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Ficarão de fora os cães que praticam, e os que praticam a feitiçaria, e os que mentem, e os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. E Jesus deve bater no peito e falar assim: ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente à igreja, às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Vamos de novo? Vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. A quem quiser beber de graça a água da vida. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Agora você tem sede? Você deseja beber dessa água da vida? Você deseja comer dessa árvore? Essa árvore que está plantada no meio dessa nova cidade, dessa cidade que foi preparada para mim e para você.
vem. Todo aquele que ouve, diga, vem. Você ouviu a palavra de Deus? Você ouviu o que o Senhor falou? Você ouviu que o Senhor te pediu para você não olhar para trás? Que o Senhor tem te orientado, que a obediência, que a humildade, a fidelidade, a honestidade, ser um verdadeiro crente, isso vai fazer bem a você, para você beber da água que jorra do trono de Deus? E você tem gritado, venha Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você que está afastado, que está frio, ou você mesmo que já teve encontro com Jesus, mas olhou para trás. Olhei para trás mesmo, pastor. Eu não estava alicerçado na palavra e eu acabei olhando para trás. Eu quero te convidar, venha. Eu quero lhe convidar nessa noite para você vir fazer parte desse rebanho. Eu quero beber água junto contigo naquele grande dia. Eu quero participar da árvore da vida junto com você naquele grande dia. Você que ainda não aceitou Jesus, você que já aceitou há muito tempo atrás, mas se desviou. Eu não sei qual foi o motivo do que você olhou para trás, mas algum laço te pegou. Eu te convido nessa noite para você vir aqui na frente com as suas mãos estendidas e pedindo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te aceitar. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero beber dessa fonte. Tem alguém para Jesus nessa noite? Que levante a sua mão e fale, eu quero aceitar Jesus. Não tem ninguém? Amém. Amém, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Você que precisa, não estou pedindo toda a igreja reconhecer, eu reconheço, Senhor, que eu preciso olhar para o alvo. Eu coloco a minha mão no peito porque eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor, olhar para Jesus sempre. Você que precisa de Jesus e olhar para Jesus sempre, coloca a mão no seu peito que eu vou estar orando nessa hora. Bondoso Deus e Pai, grande eu sou de nossas vidas. Nesse momento, Senhor, como pastor, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina todo dia, nos protege, Senhor, todos os dias, para que nós não venhamos olhar para trás. Senhor, tira da nossa lembrança a Sodoma e Gomorra que um dia nós vivemos. Tira de nossa vontade, Deus, de andar ainda por essa cidade. Senhor, nós precisamos andar na cidade santa, a cidade que o Senhor preparou para a sua noiva, Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui ouvindo a Tua palavra, estamos nos limpando, Senhor. Estamos, ó Deus, tirando todo o carrapicho, todas as esquisitices, Senhor. Porque, Deus, o Senhor nos ordenou para que nós pudéssemos limpar as nossas vestes. E nós limpamos as nossas vestes, Senhor, com a Tua palavra. Cada dia, Senhor, que nós fazemos o nosso devocional. A cada dia, Senhor, que nós lemos a Sua palavra. A cada dia que nós oramos, jejuamos. A cada dia, Senhor, que nós confessamos que o Senhor é o Rei de nossas vidas, o Deus de nossas vidas. A cada dia, Senhor, que nós fazemos o bem ao nosso próximo. A cada dia, Senhor, que nós pregamos o Seu Evangelho. A cada momento, Senhor, que nós amparamos aquele que está caído, aquele, Senhor, que está ofendido, aquele, Senhor, que está derrotado.
Senhor, nós estamos nos limpando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para a frente. Espírito Santo, seja o nosso retrovisor. Se um dia nós viemos olhar para trás, mas que seja, Senhor, algo de experiência, para dizer como testemunho: um dia eu passei ali, mas o Senhor me resgatou. Um dia eu andei naquela cidade, mas hoje eu ando na cidade de Jerusalém, a nova cidade. Que o nosso olhar, Senhor, seja um olhar de testemunho, para abençoar a vida, Senhor, que está passando pelo caminho que nós passamos anteriormente. Pelo caminho, Senhor, que nós um dia, Senhor, passávamos, ó Deus, sem perceber que estávamos pecando. Hoje a sua palavra nos orienta, Senhor, que olhar para trás paralisa o nosso ministério. Olhar para trás paralisa a nossa família. Olhar para trás, Senhor, nos mata. Deus, nós queremos olhar para o alvo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Pela tua palavra que primeiro bateu em mim, para depois, Senhor, bater na igreja, abençoar. Senhor, eu te peço, leva-nos em paz. Guarda, Senhor, a tua igreja. Livra, Senhor, a tua igreja de qualquer Sodoma e Gomorra, de qualquer atração, Senhor, de qualquer, Senhor, sinal, Senhor, que possa tirar os seus filhos da visão de Jesus, da visão da sala do trono, da visão do Rei da Glória. Senhor, dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, uma semana cheia do teu Espírito, uma semana, Senhor, gritando para o mundo, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor resgata, só o Senhor cura, só o Senhor transforma, só o Senhor liberta, só o Senhor salva, só o Senhor tem um único caminho. Senhor, dê uma semana rica, uma semana abençoada. Nós te pedimos, Senhor, porque nós confiamos no nosso Pai, e nós somos seu filho, Senhor, e nós te obedecemos, ó Deus, como filho. E é certo a nossa vitória, é certo a nossa conquista, é certo a sua glória sendo manifestada sobre a nossa vida. É certo, Senhor, porque tu és Deus fiel para cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Somos fiéis a ti, amém? Somos obedientes a ti, amém? Somos, Senhor, crentes verdadeiros, amém? Senhor, a ti a honra, a ti o louvor, a ti a glória, a ti a majestade, a ti o santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo és o Senhor. Lavachurianda levassará, de homem nevasso me cantarema, de anta subicome nevas, e canto de homem nevasso me cantaré. Meu Deus, é bom estar na sua casa, Senhor. É bom sentir a tua presença. É bom, Senhor, ser movido pelo teu Espírito. Senhor, traga, Senhor, essa alegria sempre dentro de nós. Afasta de nós, Senhor, toda a incredulidade, toda a idolatria, toda a falta de amor. Afasta de nós, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. A graça salvadora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, o grande, poderoso amor de Deus seja com todos nós, espalhado sobre a face da terra. Você deu uma linda salva de palmas e deu um amém, um aleluia.
Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei,